Sim, sim, senhoras e senhores, começando mais um Talk D2, aqui um podcast que fala um pouco aí das pessoas, das personalidades da nossa cultura aqui do Vale do Ribeira, né? Mais precisamente do Alto Vale do Ribeira. Né? Hoje a gente tem uma convidada especial, logo a gente já vai falar quem é ela. E vamos falar também dos nossos patrocinadores. Estou aqui com a minha amiga Amanda. E aí, Amanda, como é que você está? Tudo bem? Vamos falar de patrocinador hoje, que é a Adega e Tabacaria Louze Beer. Eles inauguraram esse sábado aqui em Epiaí. E se você quiser uma entrega, eles fazem entrega na casa de vocês, bebida. Você pode ir até o ambiente deles também, tá bem legal. Fica ali no endereço, saindo ali da Pinheiros. Certo. Bem legal, é facinho de achar ali. Cara, Louze Beer, mano, tá super na moda, vai lá, tem uns drinks, tem aqueles copão, tem copão também, eu acho que não tem. Se não tem, eles vão fazer agora pra você. Tem copão. Tá? Eles têm uns preços muito bons também. Louze Beer, @Louze Beer, coloca lá, vai no Instagram, já segue eles, vê as novidades que eles têm. E vão estar aqui hoje patrocinando o Goró pra nós. E daqui a pouco chega o drink deles e a gente consegue falar pra vocês se é bom. Eu tenho certeza que é bom. Legal. Hoje a gente tá com uma convidada aqui, queria falar um pouco com ela. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo Estou jóia. muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito produtivo. Legal. E vamos esclarecer algumas dúvidas aí, né? Dúvidas Sim, comuns sim. das pessoas. A Ana, para quem não sabe, ela é uma advogada da família e mexe com divórcios, específica em família, né, Ana? Se você quiser contar para a gente como que você optou por esse caminho, né, na advocacia e como você se sente trabalhando com a família. Perfeito. Então, eu sou advogada especialista em direito de família e eu brinco, é um clichê, mas dizer assim que nem fui eu que escolhi, acho que eu fui escolhida por isso. Olha que Durante a interessante. faculdade, eu tive a oportunidade de fazer estágio na área de família e que é muito comum, todo mundo conhece uma pessoa que está passando por uma separação, pessoas que estão conhecidos que passam um perrengue ali para receber uma pensão alimentícia. Então, são casos muito comuns. E aí comecei a fazer o estágio, gostei, me aproximei da área. Então, quando eu formei, eu já decidi, não, eu quero atuar nessa área. E os primeiros casos já foram aparecendo nesse ramo. Ah, tá. E aí, o que acontece? Eu falei, então, já vou fazer uma especialização. Já fiz a pós-graduação. E desde então, é o ramo, né, que eu escolhi. Por quê? Parece que muitas pessoas procuram um advogado em momentos difíceis. Sim. Mas eu senti uma necessidade de atuar com especialidade para mulheres, porque as mulheres, mais do que uma voz de um advogado, elas precisam, às vezes, serem acolhidas, ter essa empatia. Então, foi justamente nisso que eu foquei. Então, hoje o foco é ações de divórcio, pensão alimentícia, guarda. Ah, que bacana. Os Então, esses. quando você, voltando um pouco lá atrás, você sempre quis ser advogada? Assim, você sempre se imaginou? Ou você tinha alguma outra profissão que você pensava em ser, assim? Ou... Olha, na verdade, eu acho que desde criança, acho que uns 6 anos, pelo menos meus pais sempre disseram assim, aquela questão, assim, às vezes, discussão, né, entre pai e mãe dentro de casa, e eu sempre tomava partido. Então eu sempre falava, olha, esse aqui tá certo, esse aqui tá errado. Aí eles sempre falavam, nossa, mas você tem que ser advogada. Eu acho que eu fui internalizando isso. Olha. Então eu sempre gostei bastante tinha uma opinião formada e gostava de demonstrar isso, de defender aquilo que eu acredito. Então até hoje foi dessa forma. Eu acho que já assim, talvez se não fosse advogada, mas nunca foi outra ideia, sempre foi isso. Talvez eu iria para um ramo que eu acho muito bacana, é engenharia, mas eu Olha não sou só, de exatas, não tem- é o não oposto. tem- é bem eu oposto, acho que né? não seria possível, tinha que ser isso mesmo. A gente acompanha suas redes sociais lá, eu acompanho, né? E Bem eu vejo que engajada. bem engajada e você é bem ativa ali. Você faz muito conteúdo para as redes sociais e a gente vê que você tem uma facilidade para falar. Óbvio, é advogada e tal, gosta, né, de falar e se articular. Você, assim, com as redes sociais, você acha que potencializou o que você faz hoje? Com certeza. É muito, né, já está batida essa frase, dizer que quem não está no digital não está no mundo. Sim. Mas como eu já tinha em consciência que eu iria advogar, eu não queria fazer concurso público. Então eu precisava ficar conhecida pelas pessoas na Quando cidade. você diz não queria fazer concurso público, ele tem alguma uma diferença em advogar e concurso público? O que é? Então,
A advocacia, você pode trabalhar em escritório junto com outros profissionais, você pode trabalhar até sendo empregado em escritório de advocacia, mas geralmente a pessoa trabalha para ela mesma, né, de forma autônoma. Agora, o concurso é para aquelas pessoas que buscam muitas vezes uma estabilidade, não só a estabilidade, mas as pessoas já almejam aquela carreira, por exemplo, a magistratura, né, de juiz, promotoria, delegado, enfim, várias questões. E aí eles se dedicam estudando para passar em concurso e aí seguem aquilo, né? Tem uma estabilidade, mas aí também tem cumprir horário, né? Então, muitas pessoas, pelo menos que estudaram comigo, hoje estudam para concurso, não quiseram advogar. Ana, e eu percebi que na cidade mesmo você ficou muito reconhecida pelas mulheres mesmo, por você se expor, se você ajudá-las até com dicas ali, perguntas e dúvidas que as internautas têm sobre a própria vida, né? E quando você se destacou nessa forma na internet, você acaba dando dicas para outras mulheres, né? E isso aqui na cidade ficou muito conhecida, né? Com esse caminho. E você acha que isso ajudou muito hoje você se estabelecer nessa questão, nessa área? Eu acredito que esse foi um dos grandes diferenciais, né? Que até foi o que o Júnior também perguntou um pouco antes, no sentido se eu vejo que isso foi, né, uma questão que me ajudou. E com certeza, porque a questão de se posicionar, é claro que muitas pessoas não gostam, porque é uma parte de identificação. Então, quem se identifica, gosta, acompanha. Eu falo para mulheres, mas eu tenho público homens, né? Claro. O Júnior falou, segue no Instagram. Sim. Tenho clientes homens, é uma minoria, mas eu tenho. Então, eu me comunico para mulheres, escolhi mas eu acho que dar voz às mulheres. O que você está falando aí, por exemplo, igual você falou, acho que tem clientes homens, é o que a gente estava comentando até um pouco antes, que de você estar na mídia, ter essa relevância, né? Ter essa prateleira, né? As pessoas acabam lembrando primeiro, né? Sim. Né? Então, acho que é por conta disso, né? Tem um ou outro ali, um caso ali que... E aí, assim, comecei eu falo, de uma forma bem amadora mesmo. Eu falei, vou fazer do jeito que eu acho que dá para fazer. Que é aquela frase, se você esperar todas as ferramentas, você não começa. Antes feito do que perfeito, exato. Né? O feito é melhor do que perfeito. Exato. Então, eu comecei sozinha, fui me virando. Aí, lógico, depois eu fui tentando buscar um pouco mais de conhecimento para melhorar essa produção de conteúdo. Que faz muita diferença. Porque eu vi que as pessoas falavam, passou da parte de que eu sentia que eu estava fazendo por fazer, a partir do momento que as pessoas falaram, nossa, se você não tivesse falado, eu nunca saberia desse direito. Então, aí, a partir disso, eu falei, não, se está chegando a determinadas pessoas, está ajudando pessoas, eu vou melhorar isso, vou melhorar a forma como eu vou me comunicar. E faz muita diferença, às vezes, falando do audiovisual, você escutar um vídeo bem montado, com áudio legal, às vezes pode ser o melhor conteúdo. Se tá o vídeo zoado ou mal montado, você resolução perde ruim, né? Pode ser o melhor profissional. Eu digo que você está ali falando do seu produto, né, de você. Você acaba perdendo o cliente se você não saber se posicionar, às vezes, da melhor forma. E é legal você ver isso daí, porque você viu que precisava melhorar. Digo no audiovisual. A sua mensagem estava indo, mas, né? Então é isso mesmo. Foi começando do meu jeito e vendo que eu precisava melhorar e dando uma aprimorada em algumas coisas. Porque aí, assim, cada vez que melhora, como você trouxe, a minha mensagem passa para outras pessoas, a minha voz ela chega até outras pessoas que não me conhecem, e eu acredito que isso é uma forma de ajudar, sim. Tem muitas pessoas que me falam, olha, eu não posso pagar uma consulta, mas eu coloco lá a caixinha de perguntas, as pessoas mandam. Você tem lá um momento, então? Toda quarta-feira eu coloco tá. caixinha de perguntas e daí eu falo, olha, pode mandar aqui 0800 e as pessoas mandam e às vezes elas falam, olha, me ajudou muito. Era uma dúvida que eu tinha e que talvez eu não iria procurar um advogado para perguntar isso, mas eu já consegui solucionar através da rede social. Eu acho que essa dúvida da mulher, quando ela está entrando no divórcio, a mulher está muito fragilizada. Né? Muita gente não tem condição, né? E aí ela tem que procurar uma OAB, nessa questão para poder arrumar um advogado. E às vezes ela não se identifica com aquele advogado. Às vezes ela vai falar um assunto de divórcio mesmo, ela não queria talvez uma mulher para falar, né? Porque a gente sabe que mesmo quando o advogado ele tem que ser imparcial, mas quando é homem, às vezes em uma cidade pequena, quando é conhecido um do outro, eu já vi alguns casos, não é
só um, alguns outros, alguns advogados, ele acaba tomando partido do homem. Tipo assim, eu escolho, ou a gente está vendo aqui a situação, mas eu não vou dar ênfase para a mulher por conta de uma situação, por conta de conhecer particularmente a vida da pessoa, e acaba que ele opta por dar uma visibilidade mais para o homem e não ajudar, de fato, a mulher, né? É que assim, infelizmente, parece que é muito simples a questão da decisão do divórcio, mas passa por todo um processo. Geralmente começa ali a identificar que precisa tomar alguma decisão e às vezes vai meses ali até de fato tomar essa decisão. E às vezes a mulher ela não está preparada, eu falo juridicamente, ela não sabe, ela não conhece os direitos e por estar vulnerável emocionalmente, ela acaba se deixando levar. Então, muitas vezes o marido, ele fala, eu vou decidir as questões, eu vou contratar um advogado e aí você pode ficar tranquila, você só assina. E o que eu mais vejo, casos de mulheres que se arrependem de ter feito esse tipo de acordo. E daí, nessa situação, assim, assinou lá tal e, poxa, Ana, eu vi você falando, me arrependi. Tem como revogar? Revogar que fala? Então, veja que a lei fala assim, toda vez que você celebra um negócio jurídico, então seja um acordo de divórcio, seja outro tipo de acordo, outro tipo de contrato, ele até pode ser declarado nulo, porém ele precisa ser demonstrado que a mulher ela estava, ou ela incorreu em um erro, mas um erro mesmo, assim, ela acreditava que era uma coisa e era outra. Foi induzida a assinar. Ou a coação, tá? Ou a questão de uma simulação e fraude. Mas, geralmente, as mulheres, elas não estão inseridas nessas situações que a lei permite a anulação. Elas estão inseridas em situações que elas acreditaram na palavra, ali, olha, vamos fazer esse acordo, depois vai ficar bom pra mim, vai ficar pra você também. Depois a gente resolve, quantas mulheres... a gente não vai colocar isso aqui na partilha, mas pode ficar tranquila que depois eu vou passar pra você. E aí, a mulher assinou e depois ela se arrependeu. Nossa. E é o que eu falo, o mero arrependimento, ele não faz anular uma partilha. Então tem que mostrar que ela estava no período de... em alguma dessas situações, mas aí não é tão simples assim de comprovar. Sim. Um erro, uma fraude, uma coação. Tá? Então, assim, um laudo, de repente, psicológico. É uma coisa muito importante, isso. Né? Por isso que é importante, acho que contratar um advogado, né, que vai saber conduzir da melhor forma, não sair assinando qualquer documento, igual que você falou, né? Acho que é super importante ter uma advogada da família para estar resolvendo essas questões, né? Quando fala advogada da família, é a mulher puxar a fila também nisso daí, falar, não, quero conversar lá com a Ana, quero conversar com tal advogada que vai me ouvir ou vai me instruir. Alguém da confiança dela. Porque... a maioria das pessoas faz tudo. Eu faço tudo. Faço família, faço criminal, faço... É verdade, isso é verdade. Empresarial. E aí acaba que, muitas vezes, a mulher vai, conhece, já confia até num profissional que nem sempre é especialista naquela área. Então, além da confiança, se possível, buscar alguém que seja especialista. Uma curiosidade que eu tenho também é sobre a união estável. A gente vê muita coisa na internet... Nossa, mas fulano estava 3 meses com ela, daí ela já foi para casa dele e agora ela tem direito. Aí ele meteu o pé na bunda dela, traiu ela tem direito. Como que é? O que mudou nas regras aí, da nossa legislação? Na verdade, houve uma equiparação, assim, eles igualaram o tratamento da esposa e da companheira. Na união estável, a gente fala companheiro. Então, a gente não é casado, não é formalizada essa união, mas a gente vive... E quais são, então, os requisitos para ser considerado essa companheira? Isso, boa. Então, tem que ser um relacionamento público, não pode ser uma coisa no offline. Fotos. Fotos provam dentro de um processo. A família também saber. Família saber, os amigos saberem. Então, público é um relacionamento contínuo. Só que o contínuo, muitas pessoas confundem achando que, se é contínuo, então tem que ser 5 anos, 3 anos, 2 anos, 6 meses morando junto. A lei não fala. Então, deixa essa brecha para a interpretação do juiz. O que é contínuo? Já vi relacionamento de 1 ano ser considerado união estável. Já vi relacionamento de 5, de 2, de 3. Então, isso aí vai da análise do juiz. Relacionamento público, contínuo, duradouro. Então, assim, sem muitos vai e vem, né? De repente, assim, aquela coisa que a família, os amigos nunca sabem se estão juntos, se não estão, porque vivem num eterno vai e vem. Vai e vem. E o que diferencia o namoro de uma união estável é o objetivo de constituir família. Esse ânimo de constituir família. Porque muitas vezes super importante, o namoro, ele tá ali, mas sabe aquela coisa de que a gente não tem planos juntos. A gente não tem um planejamento de futuro. Agora, quando já tá numa questão de um relacionamento que estamos visando uma construção de família, a gente já tá pensando em morar junto, em ter uma casa, e aí existe essa diferenciação entre o estar em um relacionamento e ter um ânimo
de constituir Isso aí família. já serve para namorada ou namorado que já está frequentando e vivendo na casa Eu falo, toma, dos pais ali, Exato. do cônjuge, né? Vamos Sim, dizer assim, o namorado. Né? companheiro, né? Ah, tá. Eu Isso, falo, tome cuidado com Aham. isso. Eu brinco assim, falo, ó, vai registrando a união estável, porque aí depois vai chegar, se chegar na mão do juiz, o juiz vai ter o quê? Quais são as provas que eles têm? Se a pessoa, companheira, ela registrou tudo aquilo, não, era um relacionamento público, a gente falava de filhos, a gente falava de cachorro, a gente falava viajava de... juntos, Viajava tal. junto. Quem diz que isso não é uma união estável? Caraca. Ô, Ana, e também fica muito difícil, muita gente não sabe, mas tem mulheres que às vezes têm um poder aquisitivo maior que o do homem. A gente fala disso porque antigamente era mais homem que tinha um Sim. poder aquisitivo maior do que as Sim. mulheres. Hoje tem mulheres que têm um poder aquisitivo maior e acaba entrando num relacionamento e o cara também pode pedir Sim, uma é pensão, vice-versa, uma né? união, Exatamente. né? Mas é que às vezes as mulheres não sabem que hoje se elas não É tão entrarem propícia num a sujeitar contrato de isso, né? namoro, talvez, Aham. alguma coisa, tem Ah, essa o opção, que né? blinda? O que blinda um namorado Bem-sucedido de bem-sucedido namorar. ou uma namorada bem-sucedida de namorar um cara que pode ser que comece a dar indícios de aproveitador ou aproveitadora. Então, e aí, volto a dizer, existe o contrato de namoro? Existe, que inclusive é uma questão muito Alguns inovadora. famosos fizeram alguma verdade. coisa parecida, né? Então, assim, eles podem fazer, seja através de um instrumento particular, eles mesmos elaboram ali, ou eles ou um advogado, como também é possível fazer através de uma escritura pública no cartório. Aquilo Certo. ali tem fé pública, se feito no cartório. Mas aí eles colocam as cláusulas, eles podem colocar as cláusulas Por que lá. eles quiserem. Beleza. Então, E vamos daí, dizer que como que tem validade? Ele vai no cartório para cada um tem Então, que registrar? o público com certeza tem muito mais validade do que aquele feito de No forma caso. particular entre os dois Ah. ali, como falo, contrato de gaveta. Então, essa escritura pública, ela tem sim validade. Mas, aí, né, Júnior, o que é importante dizer? Tem pessoas que usam o contrato de namoro para fraudar a lei, no sentido assim, a gente vive uma união estável, a gente compartilha a vida juntos, mas a gente faz um contrato de namoro para que não haja essa comunicação. Então, eu já vi contrato de namoro, na hora que é discutido na justiça, o juiz fala, não, isso aqui está mascarando uma união estável, não Entendi. aceito. E aí Não o cara aceito. acaba perdendo. Acaba perdendo. Então, o que eu já falo até para os clientes? Se você for fazer um contrato de namoro, coloca uma cláusula de que, se em determinado momento o namoro ele virar uma união estável, nós estamos escolhendo o regime de separação de bens. Porque se chegar numa discussão judicial, eles já escolheram que automaticamente seria de Já separação transforma, de bens. já. Ah, Então, olha Ana, só, é importante saber de isso aí. fato, a lei, ela blinda muita coisa, mas se o juiz entender que a pessoa está tentando dar uma fraude na questão, pode ser entendida e pode acabar E tudo perdendo por a água situação. abaixo fica, né, a decisão do juiz, Tudo no que é caso. má fé acaba tendo a opção de a cair. má fé ela é nítida. Parece que não, mas existe no desde processo, sempre, ela né? O existe. pessoal que gosta de... Só que assim, quando eu tô atendendo algumas mulheres, e às vezes a gente tenta fazer acordo. A mulher chega pra mim e fala, olha, nosso relacionamento chegou ao fim e eu quero conversar com o meu companheiro pra gente tentar fazer um acordo. E às vezes eu faço isso, não, vamos fazer. Sempre que for possível um acordo que for bom, Claro. a gente fala, vamos evitar litígio, vamos evitar briga judicial, desgaste, enfim. E aí a gente chega a um momento que fala assim, olha, vamos lá, vamos sentar, vamos fazer uma reunião. E aí eu já ouvi muitos homens falar, mas como assim? Ela não me ajudou com nada e agora ela tá querendo receber isso? Ela não trabalhou, fui eu que paguei e ela tá querendo receber isso? Aí eu volto. A questão é, o problema, existia forma de se precaver. Você não quis conhecer esse caminho. Não quis conhecer. Então, qual que é o caminho para quem tá numa união estável? Mas eu tô numa união estável e aí eu vou correr o risco de ter que dividir alguma coisa com a minha namorada, com a minha companheira? Tem que se precaver. Pois então, a união estável, ela também pode ser formalizada. Então, os dois namorados ou conviventes que moram junto na mesma casa, que ainda não sabem se vão querer construir uma família ou não, mas para se precaver, o que eles Claro. podem fazer? Vão até o cartório, falam, a gente vai registrar nossa Acho que união estável. muitas vezes está em jogo não só os bens ou itens que o companheiro está adquirindo nesse período, e sim, às vezes, coisas da família ou coisas da empresa, né? Sim, Que você falou, então vai depender de quão ruim, até que ponto essa pessoa quer chegar ali para prejudicar. Porque, assim como tem pessoas mal instruídas, igual que você falou, tem também as pessoas que já Muito bem vão instruídas. com o intuito de
e querendo pescar alguma coisa, né? Então, tem que ficar bem atento nas leis, né? Sim. Do que fala, né? Mas aí, assim, eu falo, aquele que escolhe não formalizar e só seguir, ele tende a se prejudicar muito mais do que aquele que fala, não, vamos conversar, vamos fazer uma união estável, a gente não quer casar, mas a gente vai formalizar no cartório e vai escolher a separação de bens. É possível. Então, Se é ela uma aceitar forma a de outra se pessoa. precaver. Porque senão depois eu já vi, como você falou, às vezes tem negócio de família no meio, às vezes tem uma Isso. empresa Às familiar vezes é no coisa meio. grande, né? Às vezes é coisa bem grande, assim. Então eu já vi empresas que acabaram se dissolvendo, né, empresa consolidada, porque no momento de uma separação teve que partilhar Nossa. e aí acabou consolidando. Então, por que não fazer uma questão preventiva? Aham. Né? Não vou me encarar como que seja ruim falar questões patrimoniais com seu companheiro, porque é essencial. Ninguém casa para separar. Mas, se chegar a acontecer, pelo menos não vai ter prejuízo grande, né? É. Ana, e tem agora também uma nova lei, eu não sei se é verdade, mas para você explicar para nós. Tem também agora a opção de relacionamento online, que as pessoas também conseguem fazer como se fosse um namoro. Como diz. Sabe quando as pessoas Formalizado? Formalizado, mas é um namoro online. Eu vi uma Mas é publicação. pela justiça, Pela tipo justiça, assim? eu vi uma Tipo um publicação. acordo? A menina namorou, acho que 2 anos online e foi considerado como se ela tivesse uma união Ah, estável tá. com o rapaz. Entendi. Até o momento, né, a lei, existe, na verdade, uma possível alteração do Código Civil. Mas ainda que altere, vai mudar algumas questões de regime de bens. Mas o que a lei define como união estável ainda não mudou. Então, se for público, contínuo, duradouro, com o objetivo de constituir família, mesmo que seja vamos falar, um relacionamento online de 2 anos, mas se o casal, todo mundo sabia, postava coisa na rede social... Vou ter um filho com você. Vou ter um filho com você, estão falando... Quando eu te ver, a gente vai construir a nossa casinha aqui no fundo de casa. Ter, sei lá, uns vidinhos desses já meio que constrói essa narrativa aí que tem a união estável, né? Sim. Ana, a gente sabe que a advocacia não é para qualquer um, né? É uma profissão, assim, igual que você falou, a profissão que escolhe, né, tal. Você já teve algum caso ou que você pegou ou não pegou, que você já se comoveu, que você, assim, ficou bem impactada, né? E se foi para frente, não, sem citar nomes, né? Mas eu acho que você não vai, mas você poderia citar algum para nós? Sim. Ou algum marcante? Eu acredito que a área da família é uma das áreas em que você mais se envolve com o problema do cliente. Porque você se aproxima de uma forma que é inevitável. Então, aquela mulher que ela está passando ali por muitos casos em que a mulher ela estava para perder a guarda da filha, por exemplo. E aí eu tive que atuar de uma forma bem rápida e tudo mais. Aquele desespero, por mais que você saiba que o que eu posso fazer, a questão técnica é a minha competência, fui contratada para isso. Mas além disso, você vê um desespero, uma angústia, uma tristeza na cliente, você acaba se envolvendo para além da questão técnica. Então, eu sempre falo, as minhas clientes, elas têm um livre acesso, que às vezes elas ligam no domingo à noite. É o dia do pai entregar e não entregou. E aí, elas me ligam. Então, elas têm essa questão de que a gente acaba desenvolvendo um laço muito grande. Então, eu já me emocionei, eu já me envolvi em alguns casos, a maioria deles. Eu tento não levar o problema da minha casa para o trabalho e do trabalho para casa, mas tem coisas que é inevitável. Porque então, como você é a empresa, né? Você é a profissional liberal, né? Acaba absorvendo muito isso daí, né? Você tem alguma técnica ou alguma coisa, ou religião, para dar ficar um pouco mais leve, alguma coisa? Com certeza. Eu falo que a parte espiritual, seja de qualquer religião, né? A gente não está falando de religião, mas sim ter uma fé, ter um consolo, ter essa leveza mesmo espiritual é muito importante. Então, eu tenho o meu momento de oração, seja antes de uma audiência, antes de um determinado processo, e até mesmo para poder ter esse repouso. Mas eu também me obrigo a fazer coisas que eu sei que fazem bem. Então, como uma atividade física. Vai me ajudar a aliviar o estresse, vai me ajudar. Então, assim, autocuidado, ele é necessário para quem lida com vidas. Então, se eu lido com vidas, eu falo, antes eu vou cuidar de mim para daí eu poder cuidar de outras, né? Das minhas clientes, dos processos das minhas clientes. Então, eu falo isso sempre. Vamos manter ali uma prática de autocuidado. E autocuidado é tudo isso, desde se a gente não tá bem, a gente não consegue ajudar, né? Você não vai, se o cara tá pela metade, ou às vezes com uma fachada que tá bem. Como que você vai conseguir, igual que você falou ali, se envolver às vezes no problema da cliente para você tentar extrair
para achar uma melhor forma, né, de estar defendendo, né, representando essa pessoa, né? Ô, Ana, muita gente sabe que hoje está muito difícil quando as mães se separam, porque o pai acaba tendo outro relacionamento e acaba que ele não consegue ou não dá mais a devida atenção para os filhos que ficam desse outro relacionamento, né? Quando isso acontece, as mães ficam ainda mais emotivas por conta da criança sofrer com isso, né? Sim. E tem várias opções de guardas compartilhadas e às vezes o pai não quer. E isso acaba interferindo muito na forma com que vocês vão agir, né? Porque às vezes o pai não quer e a criança quer participar da vida do pai e tudo mais. E como funciona dessa forma? Eu falo que, infelizmente, a nossa lei ela manda prender em caso de não pagamento de pensão. Mas aquele pai que ele é ausente, a lei não consegue punir ele da mesma forma. E o quanto que isso às vezes traumatiza um filho, uma criança, né? Acho que é bastante. Com a separação. Bastante. Eles são o que mais sentem. Então é claro que a mãe, ela fica emotiva, ela fica preocupada, ela toma e sente as dores do filho. Então, assim, aquela coisa, o combinado era o pai ir buscar, o pai não vem na semana, não vem no final de semana, a criança às vezes fica perguntando, tem uma expectativa. Então, é claro que a mãe toma as dores do filho, vê o filho sofrendo e sofre também. Mas o que é possível fazer nesses casos? Então, eu recomendo que, quando está uma bagunça, quando está uma questão desorganizada, buscar regularizar como que vai se dar essa convivência. O que é possível hoje? É possível que, em caso de descumprimento, mas se tiver um acordo, se tiver um processo, pedir aplicação de multa. Então, a gente já está trabalhando com essas possibilidades. O acordo era o pai pegar a cada 15 dias no final de semana, ficar de sexta a domingo, mas o pai não está cumprindo. A gente entra com uma ação para fazer o cumprimento desse acordo e pede para aplicar multa se ele não participar. Eu sei que não é a melhor forma, não é, mas às vezes começa a surtir efeito. Só que quando a criança cresce, ela fica com traumas, né? Por esse Sim. certo abandono, e isso claramente psicólogos vários acabam falando. Só que depois que a criança cresce, ela consegue até pedir uma indenização do pai ter abandonado, né? No caso de ele ter feito isso. É a indenização por abandono afetivo. Então, o que é abandono afetivo? É justamente essa negligência nos cuidados emocionais do filho. Então, o pai, que ele tinha o dever de ser presente, ou então quando existia um vínculo, né, do relacionamento, e aí ele simplesmente, de forma abrupta, ele corta tudo isso, a criança ela sofre, ela tem muitas consequências para o resto da vida. Às vezes chega um determinado momento e o filho, ele mesmo vai até a justiça e faz um pedido de indenização por abandono afetivo. Então, se tiver uma prova de que isso gerou consequências, e aí é claro que isso aí às vezes passa por um laudo, né, de um psicólogo e tudo mais, ele consegue. Então, a justiça já tem condenado pais a pagar a indenização de 200 mil, 100 mil reais. Nossa. Por isso que tem que pegar um advogado bom para resolver esse tipo dessas questões, né? Pra gente, chegou o nosso drink aqui. Olha só, pessoal aí da... pessoal e aí, meu amigo, como é que você tá? Sirva as mulheres ali. Esse é o chai de vinho. Olha o chai. Esse é o chai de Yakut com morango. Olha, esse é a cara da Ana, ó, Ana, pra você. O chai de vinho da Ana. O quê? Você tomar ele de baixo pra cima, você sentir os 3 sabores. Nossa, entendeu? tem até um... tem que ficar um... Tá viadagem, já, brincadeira. Esse é um chai de vinho também. Tem mais uns brindezinhos pra vocês aqui, ó. Que isso, hein, cara. Obrigada. Tem 3 camadas o negócio. Luz e Chique, beer, né? tem até um copão, patrocínio. Uns chaveirinhos, adesivo. Valeu, cara. Arrasou. Muito bom, hein? Obrigada. Chique, mano. Obrigada pelos Também drinks. personalizado. Esse é bom. Esse é pra abrir a garrafinha. Esse é aquele que a gente sempre precisa ter um Esse perto. tem que Ainda mais estar... pra gente que tem a unha comprida. Muito bom, cara. Valeu, a galera Obrigada, da Luz pessoal, Beer aí, da ó. Bela Luzi. Deus abençoe. Pode deixar, ó. Tchau, tchau. Luz Beer no Saúde. Instagram. Olha lá, Lembrando também que a gente não falou, ó, saúde aí e tal. Saúde, pessoal. Lembrando que a gente falou, tem umas paradas lá, um negócio de narguile também, né? Ó lá, ó, pra quem gosta. Ó, produto pra tabacaria, negócio de narguile, tem tudo lá, Carvão, pessoal. Muito bom. essência. Muito bom. Carne, brincadeira. Tá aprovado esse. Cerveja trincando. O quê? Fala aí o que tem. Produto de tabacaria, tem narguile, cerveja no ponto, menos 4 graus a cervejinha lá, tem refrigerante, suco, drink sem álcool pra quem não toma, a coroninha também sem álcool, coloca o limãozinho pra ficar daquele jeito. Falou coroninha, lembrando daquele meme lá do... O que é aquele cara lá que toma a coroninha, né?
Fechou? Boa, Valeu. Obrigada. Tá aprovado. Um abraço. Show de O bola, pessoal muito aqui bom, da cara. cidade, vão lá apoiar, né, um empreendedor novo. A gente sempre está aí batendo nessa tecla para a gente apoiar os novos empreendedores. E muito bom. Bom, o hein? chai, você gostou? Gostei muito. Bom, hein? Muito bom. Lucy Beer. Aí. Ana, então, uma amiga minha quer saber, pediu para perguntar, quando você se relaciona com um empresário e não consegue declarar a renda, não consegue provar que ele tem uma certa renda e ele acaba pagando muito menos pensão do que deveria, do que é o poder realmente dele ali. Nesse caso, o que ela deveria fazer? O que o advogado entra, né, nessa questão para fazer? Então, assim, o que pode ser feito? Em caso de empresário ou até pessoas que a gente não consegue ter uma certeza da renda. Fiz um acordo que eu não gostei, ou o juiz estipulou menos do que é a capacidade financeira dele. Então, no direito de família, nada é para sempre. Sempre que houver alguma desigualdade, alguma mudança na situação, pode ser revisto. Então, nesse caso, a pensão estipulada não foi de acordo com o patamar. A gente pode fazer uma ação de revisão, que é para rever isso. E aí, como que eu vou provar se eu não consigo, eu não tenho documento, eu não tenho prova para mostrar isso para o juiz, que a capacidade financeira dele é realmente muito boa. Então, o judiciário disponibiliza de ferramentas para descobrir. Então, quais são elas? Quebras de sigilo bancário, fiscal. Então, é uma empresa, ele tem empresa. Solicita uma perícia contábil no processo, porque aí é avaliado toda a questão da empresa, do CNPJ, do valor de mercado, da movimentação. Então, através desse tipo de ferramenta que o judiciário disponibiliza, que tem que ser solicitado no processo, é possível ter essa condição. Outra coisa, aquela pessoa que não tem nada no nome. É aceitável também o que nós chamamos de teoria da aparência. É aquela pessoa que não tem nada no nome, mas vive uma vida de ostentação, uma vida de luxo. Tem os famosos laranjas, A né? empresa, muitas vezes, tem a foto da pessoa, o desenho da pessoa ali, e ele fala que a empresa não é dele, é da família e tudo mais. E aí, nesse caso, vamos juntar provas nesse sentido, que é a teoria da aparência, é justamente isso, para pessoas que documentalmente não omitem as informações, mas que a gente consegue mostrar através de outras, como que ele se porta, como que as pessoas conhecem ele, como que aparentemente na sociedade ele é uma pessoa que tem um bom padrão de vida. Então, a gente não vai analisar somente se ele é uma pessoa que oculta, que coloca tudo em nome de terceiros, a gente vai olhar também para esse lado, como que é a aparência dele. Então, teoria da aparência, quebra de sigilos, é uma forma de rever o que não foi de forma, vou dizer, justa. Avaliado, né? Mas às vezes a pessoa ela acha que está saindo se beneficiando porque está gastando menos e na verdade ele está só prejudicando a mãe, prejudicando o filho, né, que poderia ter uma qualidade de vida muito melhor e isso acaba interferindo até no futuro da criança aí, que é bem ruim. Porque a mãe, a pessoa que cuida, vou dizer assim a mãe porque geralmente é a mãe, mas pode ser o pai, a pessoa que cuida, ela despende de um tempo do dia dela que é muito grande comparado àquele que não está nos cuidados do filho. Então, acordar, levar para a escola, preparar a alimentação, ficou doente, tem que acordar de madrugada para dar remédio, lavar roupa. Então, e essas horas que aquele que é responsável pela criança, ele perde? Quem paga isso? Então, não tem preço que pague. Esse é um capital invisível. Né? É um capital invisível. Então, por que a gente não vai majorar, não vai aumentar o ganho da pensão, sendo que tem coisas que não vai se igualar nunca? Então, o tempo que aquele que cuida está disponibilizando para o filho nunca vai ser comparado àquele que só faz o pagamento de uma pensão. Sim. Então, não é somente vamos dividir os gastos. Aquele que passa mais tempo com o filho, ele tem que tirar menos do bolso. Invertendo agora a situação, né, ao contrário, quando os filhos já estão grandes e eles acabam tendo que cuidar dos pais e muitas das vezes os filhos não querem cuidar dos pais ou acabam deixando o pai, que já está idoso, às vezes com algum problema de saúde, e acaba esse filho, os outros filhos, deixando tudo nas costas de um filho. Eles têm que pagar uma certa pensão, alguma coisa para esse pai com esse irmão? Não é comum, mas a lei prevê que os pais, os idosos, em caso de enfermidade ou de velhice, que eles precisem, então, de uma ajuda financeira ou de cuidados, eles podem pedir aos filhos, da mesma forma que os filhos podem pedir aos pais, os pais na enfermidade e na velhice podem pedir aos filhos. Então, aquele filho que cuida sozinho dos pais, ele pode ingressar com uma ação contra os irmãos, já que ele cuida sozinho? Pode.
Então, a lei Olha só. prevê essa possibilidade. Fora que ele já tem, às vezes, aposentadoria e ainda assim E ainda a não é o ajuda dos irmãos. suficiente, né? Às vezes Logicamente. não é o suficiente. Se precisa de cuidador, de medicamento. Porque às vezes não a é pessoa suficiente. para ali de cuidar para ter um Sim, cuidado ele somente deixa com de viver a idoso. vida, de trabalhar para poder cuidar daquele, né? Do pai, da mãe, daquela Acho que o pessoa idoso é idosa. ainda mais difícil do que a criança em si. Mas é possível pedir isso na justiça. Ah, olha só. Legal. Interessante Tem mais umas também. perguntas aqui. Ô, Ana, a gente vê aí que eu acompanho você, igual eu falei, nas redes sociais. Você participa também de coisas assim voltadas a eventos com mulheres. Fala um pouquinho pra gente aí desse, né, desse assunto e desse tema aí. Esse ano, né, até foi a primeira vez que eu idealizei um evento, eu junto com uma colega que é psicóloga aqui na cidade, a gente pensando assim, atendendo mulheres. O que a gente vê de necessidade? Muitas vezes a mulher ela está deixando coisas que são prioridades de lado. Então, que é uma autoestima, que é um autocuidado, que é o amor próprio, que é as coisas que interferem diretamente na produtividade, a forma como ela desenvolve, né, os relacionamentos. Então, ela está deixando muito isso de lado. A gente vê essa necessidade de que mulheres tenham esse olhar para si. Então, aí a gente, numa conversa, a gente falou, e se a gente fizesse um evento voltado a mulheres para trazer essas reflexões, a importância e tudo mais. Aí fizemos esse ano, foi a primeira edição, o nome do evento foi Exalta Mulher, Olha que justamente legal. para a gente voltar o olhar para todas essas questões. Então a gente fez palestras, fez dinâmicas, né? Fizemos um happy hour Foi no um final. dia, um final de semana? Como que foi? Foi uma tarde toda. A gente Olha começou só. no início da tarde, terminou no final com happy hour, porções, vinho, né? Um Muito momento bom. para conexão das outras mulheres que estavam lá. Então muitas mulheres foram sozinhas, estavam até tímidas, algumas falaram, mas acho que eu não vou, tô sem companhia. Foram sozinhas e aí lá fizeram ali amizades e se O legal, relacionaram. eu acho que o legal foi isso aí, né? Você trazer essa união aí, né, das mulheres nesse sentido aí, né? É porque aí, assim, eu sempre penso, eu às vezes vou em alguns eventos fora daqui. Eu gosto bastante de participar de evento presencial porque é diferente. A gente faz curso online, faz Sim. seminário online, mas é totalmente diferente daquela troca do brilho. Aquele calor que é humano mesmo, isso, né? calor humano, olho no olho. Então eu falei, olha, se eu vou para outro lugar, às vezes, em busca disso, por que não proporcionar isso para as mulheres daqui da cidade? Daí foi justamente por isso. Olha só, esse olhar Então, aí foi legal. Eu pretendo, não, eu provavelmente vou fazer. Agora acho que para esse ano ficou um pouco corrido, mas para o ano que vem a gente deve ter outra edição com algumas mudanças, né, para melhorar. Mas eu acho que a gente vai fazer. sempre vai aprimorando, né? É. Você sentiu, assim, teve pessoas que você nem imaginava que Nossa. tomou um partido ali, né? Falando, ô Ana, e aí? Não, muitas pessoas. E assim, muitas pessoas que eu não conhecia, que eu conheci no evento. Olha que, só, olha, elas isso é interessante. talvez já tinham ouvido falar e Já viram vídeos? me conheciam às vezes no Instagram. Eu nunca tinha visto pessoalmente. Teve algumas mulheres que eu não conhecia. E ali foi o momento que eu me conectei com elas. Então, isso aí Eu acho que isso aí faz muito, ajuda muito a sua profissão, né? Essa troca aí mesmo, às vezes nem falar do serviço em si, ou, igual que você falou, né, caixinha de perguntas, mas é mais essa troca ali, ver o olhar de como que é, né? A gente que às vezes está na internet, a Amanda também, né, que ela é muito forte na parte de rede social, tem muita gente que conhece a gente, né? Que a gente Conhece às vezes não vocês, conhece ainda. que às vezes fala, oi Amanda, não sei o que e tal, né? Já chega falando da vida da pessoa, porque querendo ou não a sente gente se próxima, expõe, né? né? Querendo ou não a gente se expõe ali no stories, alguma coisa, tô indo viajar, tô indo em tal lugar. Então é o que às vezes as pessoas veem, ela não esquece, né? Então é importante tá vivo ali, Pessoas né? se conectam com pessoas, né? Isso Então, aí, eu sempre uso isso. Eu acho que institucionalizar as coisas, às vezes, não é o melhor caminho para quem quer Robotizar. isso aí. Então, entendeu? eu sempre busco, claro que o foco é trazer informação, ajudar pessoas, levar minha mensagem e dar voz para outras mulheres. Mas eu não tenho como me conectar com outras mulheres se eu não mostrar um pouco da minha vida. Quem está por trás disso? Quem é a Ana? Não é o que eu só a tava- Ana advogada, eu- é uma mulher, uma pessoa normal que faz um monte de coisas iguais e semelhantes às outras que estão ali acompanhando. Eu sempre falo isso para os meus clientes, que primeiro, assim, eu sou assim, né? Eu não apareço muito com o rosto ali, mas eu sempre estou fazendo, né? O Brian que fala ainda, que é a minha mãozinha, parece mãozinha. Mas eu sempre estou ali comunicando. Então,
primeiro as pessoas se conectam com você. Com você. Né? Depois Com seus a filhos. gente. Depois é o que você está falando, e depois é o que você está vendendo. Depois, na hora que ela veja, ela já está comprando, ela já está querendo ser sua amiga, né? Ou querendo participar ali de uma certa forma. Então é super importante mesmo estar conectando, um pouquinho mostrando. da vida, É, né? tem, Os tem, bastidores. tem que ter essa conexão. Isso aí a Amanda faz muito bem. Né, Amanda? Ana, a gente sabe que eu te vejo na internet, né? Assisto, acompanho os seus vídeos, né? Te acompanho, já sou sua amiga desde quando a gente Muito era tempo. menor. E você sendo uma mulher forte, as pessoas se conectando com você, as mulheres se conectando com você. Você não acha que você também seria uma ótima juíza que saberia defender muitas mulheres que não têm voz, ou às vezes acaba pegando um juiz que tenha mais uma tendência um pouco mais machista, que a gente sabe que pode acontecer, né? Geralmente o juiz tem que ser imparcial na situação e ler ali o papel, mas cada um tem uma leitura e cada um consegue entender aquilo que está sendo passado de uma forma. Você não acha que você seria uma excelente juíza aí que ajudasse várias mulheres também? Olha, eu acho que o judiciário precisa, assim, de ser composto por mais mulheres. 60%, 70% é composto por homens. Sim. E não, né, dizendo que sempre isso vai trazer um prejuízo para as mulheres, mas acaba que é um pouco machista, sim. Então, a gente vê violência processual. Juiz e promotor, às vezes, quando reúne um time de homens ali, eles menosprezam muito a realidade da mulher. Mas eu acho que precisa, sim, de muitas mulheres. Mas eu não poderia ser juíza porque eu não consigo me imaginar não fazendo o que eu faço, que é advogar. Então, eu torço para que muitas mulheres, eu fico muito feliz quando tem juíza para a comarca. Nossa, fico muito feliz mesmo. Eu vejo uma diferença no olhar. Mas, para mim, a questão do concurso, como eu falei, eu não me imagino. Há quanto tempo você já advoga? Vai fazer 4 anos. 4 anos. 4 anos. Você sentiu que nesses 4 anos já está começando uma mudança desse olhar feminino? Você sentiu ou você ainda percebe que Machista. tá passo devagar, assim, tá, né? Porque, igual que você falou, assim, a cultura ainda brasileira, ela é bastante machista ainda, né? Estruturado, né? Não, é mundial, não. Tem lugar e ainda, né, tem uma certa mais, mas a brasileira é bem machista, estrutural, né? Bom, como eu falei para você, vai variar muito, às vezes, do profissional com quem a gente está lidando. Então, a Piauí é uma comarca que tem um juiz para atender as 5 cidades aqui da região, né? Então, todos os processos de Barra do Chapéu, Itaoca, Ribeira, Itapirapuã Paulista e Apiaí, eles vão tramitar na nossa comarca, no Fórum de Apiaí. Então, aqui, geralmente, tem uma troca bem constante de juízes. Então, já chegou juiz que eu olhei, assim, decisões e eu falei, me parece que tem um pensamento um pouco mais machista, um pouco mais fechado. E já teve vez de vir uma juíza mulher aqui, e não só por ser mulher, porque eu já vi mulheres machistas. Isso que a gente vai certeza, falar né? até depois. Mas eu já vi mulheres que eu falava, nossa, como ela tem empatia. Ela se enxergou ali naquela mulher e ela teve uma decisão muito sábia, muito coerente. Então, assim, a gente tenta fazer um trabalho de educar. Eu educo meus clientes, às vezes. Eu falo, olha, Claro. eu tenho poucos clientes homens, Claro. mas os que eu tenho eu vou falando, não é bem assim. Você tem que mudar sua forma de pensar, você tem que melhorar o seu posicionamento como ex-marido, como pai dos filhos, respeitar a mãe. Então, a gente tenta educar. Eu vejo que tá melhorando em alguns aspectos, mas às vezes a gente lida com pessoas que são o oposto do que a gente pensa. Olha né? só. Ana, tem o divórcio que dá para ser feito em cartório e tem o divórcio que tem que ser feito em juízo, né? Quais são a diferença e como funciona para um divórcio ser feito lá no cartório mesmo? Vamos lá assinar e tudo mais, que tem essa diferença, né? Tem. O divórcio no cartório a gente chama de extrajudicial. Então não precisa, né? Literalmente não precisa envolver o fórum, o juiz, não tem audiência, não tem nada. Mas quais são os requisitos, então? Os filhos não podem ser menores de idade. Pelo menos no estado de São Paulo. Porque Ou não ter filhos. Exatamente, não ter filhos ou não ter filhos menores e incapazes. Então, ainda que seja maior de idade, mas se ele tiver alguma incapacidade, não pode ser feito no cartório. Eles têm que estar de acordo com todos os requisitos, todas as cláusulas, então partilha, eventuais mudanças de nome. Então, tem que ter um consenso e não pode ter filhos menores. Então, precisa disso para ser feito no cartório. Agora, se tiver filhos menores, se tiver questão de guarda, se tiver questão de pensão para ser discutida, vai ter que ser judicial. Entendi. Quando a gente vai fazer uma questão, tem o valor da pensão, por exemplo. Quando a pessoa vai pedir a pensão, tem uma porcentagem que é feita, calculada, um cálculo base ali da pensão, ou não?
É um mito que a pensão vai ser sempre 30% do salário ou 30% do salário mínimo se não estiver trabalhando com carteira assinada. Mas não, a lei de alimentos, ela fala o seguinte, o que vai ser analisado, o que o juiz tem que olhar na hora de estipular uma pensão? As necessidades do filho. Então, quais são as necessidades? Às vezes o filho ele precisa de tratamento médico, de medicação, de repente, um cuidador, dependendo das particularidades. Então, quais são as necessidades desse filho? E do outro lado quais são as possibilidades de quem paga? E aí vem gente que fala assim, mas o filho não precisa desse valor de pensão. Mas se o pai tem a possibilidade, nada mais justo do que, se o pai desfruta de um bom padrão de vida, o filho possa desfrutar do mesmo padrão de vida. Então, possibilidade de quem paga e necessidade de quem recebe. Geralmente são esses os parâmetros. A lei não estipula porcentagem exata e não vai ser sempre 30%. Claro que é uma regra que já acontece há muitos anos, mas já teve casos que o juiz fixa 40%, 50% do salário e está tudo bem. Eu já vi casos de divórcio, né, de durarem muitos anos, porque a pessoa fica recorrendo, porque em questão quando o outro lado tem muita condição financeira e acaba fazendo uma pressão a mais ainda, nesse caso que eu estou dizendo é feminino, acaba pressionando a mulher porque não quer fazer a separação ideal dos bens ali que seriam altos, né? E por que às vezes o judiciário demora muito para dar um divórcio, mesmo sabendo que já acabou, já está tudo ali, e ainda assim fica recorrendo à situação? A questão patrimonial, ela vai ser uma discussão que sempre vai um pouco mais longe, principalmente como você falou, se tem patrimônio, se tem quantias consideráveis para ser partilhada, é certo que aquele que tem, ele não quer partilhar, então ele vai recorrer até a última instância. Então faz um recurso atrás do outro. Então faz um recurso aqui, faz um recurso no Tribunal de Justiça, no STJ, no STF, e vai seguindo até aonde ele não puder mais recorrer. Agora, a questão do divórcio, se é litigioso, nesse caso, está tendo briga por conta da partilha. É possível que o divórcio seja decretado, ainda que a partilha não esteja definida? É possível. Então, às vezes o juiz ele até nega no começo, mas depois, se a parte fizer o pedido de novo, pode ser que o juiz reavalie a situação. Porque, como eu falei, a questão do divórcio em si, direito potestativo. Ninguém fica casado se não quiser. Então, se um falar que não quer mais, o outro não é obrigado a ficar. Então, o tal do divórcio liminar, que é independente da concordância do outro, ele está sendo bem frequente. Então, a parte que está em um processo longo por conta de partilha, de discussão de bens, ela pode fazer o pedido novamente do divórcio em si, a decretação, e aguardar, então, o julgamento da partilha. Então, quando uma pessoa ela não quer se divorciar, também é uma questão legal, né, de se conversar. Quando a pessoa não quer divorciar de jeito nenhum, a outra parte está demorando, não quer assinar, qual é o que ela deveria fazer? Ela fazer o pedido do divórcio liminar. Que é isso aí. Então, a lei já fala assim, bom, se no final das contas ninguém vai ficar casado se o outro não quiser, não tem por que a gente segurar essa decisão. Então, a parte faz esse pedido, decretar o divórcio, às vezes no começo do processo, ou é possível você fazer o pedido do divórcio e deixar a partilha para depois. É possível. Só que tem um prazo, né? Tem que se atentar com relação ao prazo para não ter nenhum prejuízo. Mas, assim, ela faz um pedido judicial ali, porque ela não quer mais ficar casada, e o juiz pode decretar, independente da concordância do outro. Sei. Ô, Ana, você teve algum caso que você negou? Que você falou, não, esse aqui eu não... Já. Não tenho coragem. Já porque, assim, eu falo que você escolhe o que... É questão de ideal, de princípio. E às vezes eu já vi pai que me procurou, falou, olha, eu quero diminuir. Já estava pagando um valor que não era o suficiente para o filho. Não era o suficiente para o filho, mas ele queria diminuir ainda assim. Ele tinha condições de manter, mas ele queria pagar menos. Eu percebi ali que era uma parte para tentar prejudicar o filho e às vezes a mãe, né, que cuidava. Então eu falei, não, isso daqui eu não aceito, não concordo, não acho justo. Pode pagar o valor que for. Eu não vou atuar contra o meu princípio de que é tentar proporcionar um mínimo ali para a criança. A gente vê, assim, que você fala com paixão mesmo da sua profissão. Você realmente escolheu, até a Amanda falou sobre se tornar juíza. Você falou, não, eu quero ficar aqui. O que mais te inspirou? Você falou que já desde os 6 anos, você sempre não via fazendo outra coisa. Mas o que te inspirou? Você falou assim... Isso daqui eu vou fazer, eu vou chegar mais longe por isso aqui, por esse ideal. Então, eu acho que estar atuando no ramo de família me trouxe experiências de que eu posso fazer a diferença,
mas não somente na questão técnica, jurídica, que é fazer uma petição, fazer um papel para pedir um direito. Resolver o caso rápido, vamos dizer assim. É isso aqui, é dar voz. Quantas vezes que chegou uma mulher, por exemplo, para conversar comigo e ela estava totalmente fragilizada. E aí, às vezes, depois, é claro, de 1, 2, 3 atendimentos, de uma conversa ou da resolução do caso, ela fala, nossa, você não sabe o quanto que você me ajudou nesse recomeço. Foi, assim, uma certa forma de trazer um pouco de força, encorajamento. E aí dá a voz, porque a maioria legal. não conhece, não Da sabe. hora. E quando você fala pra pessoa, não, mas isso aqui é seu direito. Pode, firme, pode buscar, porque você Às vezes tem que ter conseguir. receio ali de, mas não sei se eu... Não, aqui é nós que estão pedindo, né? Acho que é Exatamente. essa frente Então, que eu você acho que é toma. mais, assim, a transformação que eu consigo ver na vida dessas mulheres, sabe? Eu acho que é Nossa, muito justamente legal. isso. Não é só, resolvi o caso porque a gente conseguiu uma pensão boa. Não, é ver a mudança que a pensão boa trouxe para a vida daquela criança, o quanto que isso pode proporcionar mais para a criança. Um divórcio justo que traz um recomeço ideal para a mulher, porque não é o ideal ela sair sem nada e ter que recomeçar a vida do zero se ela tinha direitos. Então, assim, ver que através do direito, através dessa... Às vezes eu falo que a gente tem que ter brigar, às vezes, ali mesmo, brigar para que a mulher tenha esse direito postura forte. garantido e ver que isso fez uma diferença mesmo, porque ela sozinha, muitas vezes, ela não consegue levar todo esse direito para frente. Então, ela precisa desse auxílio do profissional que encoraja e que... Vai tu pegando o caso ali. Falando sobre casos, assim, você lembra Casos de lá? família. Casos de família, o primeiro caso que você ganhou, assim, como que você se sentiu? Fala aí um pouquinho. A primeira liminar... Conta um pouquinho, né, do caso e como que você ganhou e como é liminar, né, que fala, né? Porque assim, a liminar é a possibilidade de você conseguir, digamos, com um resultado ali já no início do processo. Então, Certo. antes de intimar a outra parte e tudo mais, o juiz ele já analisa. Tem probabilidade desse direito ele ser confirmado lá na sentença no final? Se ele vê que está meio que na cara o direito, ele já dá a liminar no início do processo. Então, acho que o meu primeiro caso foi uma guarda. Então, a avó, ela estava brigando pela guarda porque tinha ocorrido o falecimento da mãe das crianças. E aí a mãe faleceu, as crianças ficaram com a avó e os pais estavam tentando tirar os filhos da avó e separar os irmãos. Então ela estava desesperada. Houve ali uma questão de, não, eu vou levar e acabou, porque eram mais de um filho e aí eram pais diferentes. Então, assim, era um desespero muito grande, o medo de separar aqueles filhos, aquelas crianças. Entendi. E uma iminência de que, não, eu vou buscar, eu vou levar, eu sou pai, então eu posso mais que você que é avó. E aí, aquele desespero. Então, a gente teve que demonstrar, conseguimos ali provas para... Isso daí é um caso parecido com o da Marília Mendonça lá, né? Lembra, Parecido. né, um pouco. Lembra, né? Eu Sim. digo que o filho da Marília Mendonça ficou com a avó, né? E agora o pai conseguiu agora. Exatamente. Agora o pai Daí, conseguiu. continua. Então, aí, nesse caso, a avó cuidava das crianças, sabe? Porque as crianças viviam na casa da avó. E aí, houve, né, infelizmente, um falecimento da mãe. E aí, a avó falou, não, eu vou cuidar deles. Nem que eu tenha que parar a minha vida, mas eu vou me dedicar a... Olha E só, principalmente que para eles lindo. ficarem juntos, para não separar eles. Só que aí, os pais quiseram falar, não, eu sou pai, eu tenho direito. Mas nem dos conviviam pais. com os filhos. Nossa. Nem conviviam. E aí ela desesperada, né? Então esse foi o primeiro caso. Eu tenho essa cliente hoje como uma amiga. Olha E só. as crianças, assim, a criança até um dia mandou uma cartinha pra mim, uma graça, porque a gente se aproximou de uma forma que não tem como ser diferente. Transcende, né? Até E aí saiu a liminar, pronto. Falei, ó, pode ficar tranquila, eles vão ficar com você até o final do processo. O E que aí, você se na sentiu? sentença, Você contou do caso, mas o que você se sentiu como profissional? Assim, eu você acho fala- que, sinceramente, assim, não tem nem como descrever. Se eu falar pra você que eu só fiquei alegre, eu só fiquei feliz, vou estar mentindo. Na verdade, eu senti, assim, uma Alívio. realização, um Uma alívio. realização. Olha, eu consegui... Hoje eu vi uma justiça sendo feita. Isso é legal. nesse Esse caso. pedacinho aí, que esse tijolinho que vai construindo. Eu acho que olhando para a Ana diretamente aqui, a gente vê realmente uma profissional que faz com amor e faz realmente pela justiça, porque tem muita gente que vai Pelo pega, dinheiro? e Só pega pelo dinheiro? casos que não são não são nem não tem um caráter ali. Aham. O caso tá sabe quando a pessoa está procurando algo que Tá realmente escrachado. tipo diminuir a pensão, algo que não é justo, né? Aham. E ela faz isso pela justiça, realmente. Então, acho que isso é uma coisa que tem que te parabenizar mesmo, que são poucos profissionais, eu acredito. Deve ter vários, mas poucos profissionais que eu conheço Que a gente conhece, que faz é isso, isso que aí. não só pelo dinheiro, e sim pela justiça em si do caso.
Eu acho que isso tem muito a ver com gostar do que faz, né? É. Fala, você só consegue fazer um bom trabalho se você gostar do que você faz. É, E aí, escolha, pra mim, né? não é nenhuma... Eu falo, não é uma questão grandiosa. Eu acho que eu tô fazendo a minha obrigação. Mas porque eu gosto. Que pra Que muitas legal. pessoas... E o não é. mais legal ainda é que você recebe dinheiro por isso, né? É isso que é bom. Não, que é a exatamente. consequência. Eu falo assim, eu também amo o que eu faço. Né? E ainda ganho dinheiro pra isso. Pois é. Poxa vida, cara. Realização então, pessoal. é uma realização pessoal. Eu acho que assim, quando a pessoa já escolhe a profissão, já uma coisa que ela gosta, cara, ela tá muito mais do que meio caminho andado. Porque, além de você receber aquilo por aquilo que você gosta, você vai ajudar, vai inspirar outras pessoas também, né? O legal é isso aí. Eu vou puxar agora um assunto que não é sobre o seu trabalho, mas sobre sua vida pessoal. Eu vi que você viaja muito sozinha, né? E eu sei que isso é muito difícil. Particularmente eu viajo, mas não para fora do país. Se você, como mulher, se você tendo essa postura um pouco mais feminista em si, não necessariamente na palavra extrema feminista, mas como você se sentiu viajando sozinha? Como foi para você essa última viagem que você fez, que eu vi que você foi para Itália? Como foi? Olha, eu falo que é uma experiência que todo mundo deveria uma vez na vida fazer. Porque a primeira vez que eu viajei sozinha não foi porque eu planejei. Eu planejei de viajar com uma amiga, era a virada do ano, a gente ia para Colômbia, e aí ela começou um relacionamento. E aí ela simplesmente falou, olha, não vai Deixou dar você pra remando sozinha no não barquinho. vai dar pra mim viajar, porque são muitos dias, aí tem a questão do trabalho, mas eu sei que o trabalho, O trabalho não era bem era o trabalho. bye boy. Aí eu avaliei, né? Eu falei, poxa vida, eu não falo o espanhol. E aí eu falei, eu vou para um país, né, de outro idioma, sozinha, no ano novo. Meus planos eram de viajar com a minha amiga. E agora? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Então passou pela minha cabeça várias vezes não ir. Só que eu fiquei pensando, se eu não for, eu vou perder o dinheiro e a viagem, já tá paga. Se eu for, o máximo que eu vou perder é ficar sozinha, então vou levar uns livros e vou ler uns livros se eu me sentir muito sozinha. Comprei 3 livros e levei. Não li nenhum dos livros porque eu fiz amizades, porque eu conheci pessoas. Que legal, cara. E aí eu acho até, me desculpe, minha amiga, mas assim, eu acho que foi até melhor ter feito essa viagem teve sozinha. um crescimento gigantesco, né? Encontrei brasileiras lá, então eu fiz assim, amizade. E não só amizade, mas assim, eu aprendi muita coisa. E eu acho que daí, depois que você desbloqueia esse medo, Olha, você vai. falou uma coisa legal, desbloquear. Porque aí meu sonho era conhecer Itália. Meu sonho era ir pra Veneza e tudo mais, só que assim, Veneza, né? Você já imagina aqueles passeios de gôndola, você já imagina o quê? Um casal. E aí eu ficava assim, não, eu quero ir pra Itália, mas eu preciso ir acompanhada pra Itália. E aí depois que eu fiz essa viagem, depois que eu fiz essa viagem, eu falei, quer saber? Não eu preciso dessa não pessoa. vou acompanhada com isso nenhum, eu vou sozinha. E aí foi quando eu fiz. Aí já planejei outras viagens sozinha, porque assim, claro que é muito bom ter companhia, adoro viajar com amigas, mas se a pessoa às vezes não tá na mesma vibe não é um fator que você, que vai pesar hoje pra você, exatamente. Né? Então é uma experiência muito boa. É claro, você tem que tomar os devidos cuidados. Você tá viajando sozinha para outro país, você não vai poder ficar aceitando bebida de qualquer lugar, mas de resto, assim, tendo os cuidados, é bem tranquilo e é uma experiência que eu acho que todo mundo uma vez na vida tem que fazer. O máximo que eu vou é ali em Capão. Mas vá um dia, vá. Não, eu acho que... Mas você sabe que muitas vezes a gente não consegue viajar porque não bate a agenda. Às vezes é muito caro para é muito, sabe? A agenda da outra não bate. Então, às vezes eu não vou ou não, acabo nessa linha das viagens aí, Amanda e Ana, qual é a dica que você dá que é crucial? Assim, ó, uma ou duas dicas aí que você aprendeu nessas viagens sozinhas aí, porque é uma mulher e tal, viajando sozinha. Querendo ou não, a gente tem que tomar algumas precauções. Qual dica que você fala assim, puxa, isso acho que isso aqui não aceite bebidas de qualquer pessoa. E assim, mas tem gente que não sabe, né? O principal não se restrinja tanto às experiências que você vai ter na viagem. Então, assim, mas eu nunca fiz isso. Por exemplo, eu tenho medo de altura. Montanha-russa, sei lá, tem coisa um parque. Que eu não vou aqui. Aliás, eu não vou. Não vou em montanha-russa nenhuma. Mas aí eu tava lá e aí tinha eu esqueci o nome. Um parapente, assim, mas ficava... Voo livre, aquelas coisas assim? Isso. E aí eu nunca imaginei fazer isso. Mas como eu estava lá, eu falei, quando que eu vou voltar aqui e vou ter essa experiência? Então, assim, todas as experiências que apareceram nessa viagem, eu fiz. Foram surgindo e eu fui fazendo. Claro, avaliando o risco, né?
Sabe? Ah, não, valia um óbvio. pouquinho o risco, mas isso não tinha risco. Apesar do meu medo de altura, mas aí ali eu Você consegui conseguiu controlar. vencer o medo Consegui ainda. controlar. De mergulhar também, né? Uma coisa Nossa, que... é legal. Mergulhar, assim... Cara, é uma eu acho que eu questão nunca mais eu vou mergulhar na vida, cara. Eu quase explodiu minha cabeça, não sei porquê. É uma pressão, né? Muito, Muito forte, grande. mas Dá uma muito pressão. forte. Eu também não gostei muito, mas eu fui. Ah, não, pra eu também, testar. eu fui nessa daí testar. também. Eu não falei, você saber, eu vou, cara. Tá. Eu ainda mergulhei, acho que uns 7, 8 metros só, mas, cara, muito forte. Dá uma pressão na cabeça. Ainda que É. você esteja com o capacete e tudo. Tudo, mas... não, com tudo, com o capacete, aqueles, como é, snorkel ali e tal, mas não adiantou, cara. Muito. Mas é muito legal isso aí. Eu acho que para viajar, eu vi você e acabei ficando com vontade de fazer uma viagem aí sozinha, não sei. Acho que isso acaba inspirando não só a sua parte profissional, mas a sua parte de uma postura, tipo, vou ter coragem de ir sozinha e vou dar a cara a tapa lá, e foi sozinha. E isso me inspirou também, porque eu, por mais que eu seja uma mulher super independente, né, tenho até uma postura um pouco mais forte, assim, eu nunca fiz uma viagem internacional sozinha, porque eu acho que eu teria, sei lá, não sei, tem algo que me trava. Um bloqueio, é o que a Ana falou, aí né? eu acho que a partir do momento que... Daí a primeira Plá, vez que eu desbloqueia. viajei sozinha não foi porque eu Mas planejei, aí- mas foi porque mas- ocorreu. Até entrando no Depois avião, ainda disso- você tava pensando, puxa vida, olha, eu tô vindo. Você chegou a pensar ainda assim ou não? Eu Ou acho- já, ali você já tinha aceitado? Ah, eu você, tava com os livros na mochila, agora falei, eu vou vai pagar ser, R$18 vou na ver os livros. coxinha, foda-se aí. Tudo. Eu acho que a hora que eu decidi ir, eu já deixei de lado todos os possíveis. E assim, é tão bom quando você viaja sozinho que você não precisa seguir roteiro de ninguém, né? Nossa, que Você legal. decide tudo de última hora. Se você quiser acordar. E sem falar que às vezes é mais barato, porque às vezes você tem que ir num rolê que você não quer ir. Ou igual que você falou, né? Às Acordar vezes- muito cedo pra fazer um roteiro Nossa que não é Senhora. seu. Que É, uma que não é outra o seu, pessoa. só por causa da Você outra. acompanha o É. seu próprio fuso ali. Você faz ali o que você quiser. Nossa, que legal, cara. Então, isso aí é muito bom. Mas, assim, já fica aqui pra você e pra outras mulheres. Tenham, sim, se permitam essa experiência. É uma questão que eu acho que muda a forma de ver e desbloqueia, assim, os medos, com certeza. Com certeza. Eu nunca sofri, assim, nenhuma questão de medo mesmo, de viajando sozinha e tudo mais. Mas, ultimamente, assim, eu comecei meio que me fechar. Tipo, viajo menos, sabe? E eu não sei se... não sei se internamente aconteceu alguma coisa que meio que me travou. Você tá ficando velha, mano. É Eu acho que eu tô brincadeira. ficando velha. Brincadeira, tô brincando. Pelo velho. Eu viajava muito... Mas sabe quando eu era muito mais na louca, assim? Eu ia muito mais... E agora eu tô muito mais... Eu acho que é um sabe? pouco fase. Mas se você Eu acho que é perceber fase que, mesmo. tô ficando muito retraída pra viajar, tô ficando com medo de certas experiências novas, aí eu acho que é a hora que você tem que encarar mesmo, pra ver se Dá uma sai chacoalhada fora, no negócio. se Eu acho que é isso aí mesmo, se cara. libera o medo. É gostoso. E aqui, a minha filha, ela tem uma... Como que fala quando... ela passa finais de semana com o pai. Então, eu tenho os finais de semana livre. Para mim, é muito mais fácil, né? E, voltando agora ao assunto, tem várias opções de divisão de partilha das crianças, né? Essa que a gente faz é livre? Como chamaria? Então, por exemplo, guarda é uma coisa, convivência é outra. As pessoas às vezes confundem. Rapidamente aqui falando, quais são as modalidades mais comuns aqui pra gente no Brasil? Que a gente vê guarda compartilhada e guarda unilateral. O que significa isso? Como eu falei, é sobre tomada de decisão dos filhos. A guarda unilateral é só um dos genitores ele vai decidir sobre o filho. Então, seja uma mudança de escola, seja uma questão de saúde, ele vai decidir sozinho. Quando tem uma guarda compartilhada, os dois vão tomar as decisões e vão ter as responsabilidades compartilhadas. Cada um tem o seu peso ali. E isso não tem a ver com convivência. Porque na guarda compartilhada, o filho, ele geralmente tem uma residência base. Então, por exemplo, não sei se a guarda de vocês é compartilhada, mas... Ah, não, então não é. Não? Então, ela tem eu tenho a guarda dela, mas ela tem uma convivência livre que eu permito. Sim. Porque quando eu fiz a separação, eu acho que é até legal falar isso para outras mães, né? Exemplo, Como né? eu tenho uma filha e eu sou, né, separada, eu decidi e optei tirar o meu sentimento da separação, que o casal acabou, mas a minha filha tem a convivência com o pai, porque eu vejo que muitas vezes numa briga de separação, a mãe acaba entrando numa situação de ego, e o pai também, e acaba afetando a criança. Então, eu quis que a minha filha não tivesse nenhum tipo de sofrimento, que ela não passasse por nenhuma restrição de ver o pai, e ela pudesse fazer questão, eu fiz questão mesmo que ela
E o pai também fez questão que fizesse de convivência com ele. Então, ela vai na sexta e volta no domingo. Mas a guarda dela, eu que decido. Ah, certo. Então, por isso que eu falei, convivência pode ser estipulada, é ideal que seja de forma equilibrada. E como que seria a forma equilibrada? Para a rotina da sua filha, a forma equilibrada é que ela fique durante a semana com você e passa os finais de semana com o pai e com a família paterna. Então, isso é equilibrado para ela. Então, tem casos em que estipula que seja todo final de semana ou a cada 15 dias, então um final de semana sim, um final de semana não. E aí tem gente que funciona bem a tal da convivência livre, que é aquilo. Ah, deu para ver dia de semana, funcionou, a gente manda uma mensagem, combina, ou todo dia, tem gente que consegue ter essa flexibilidade. Então a convivência ela pode ser livre ou de uma forma, vocês, né, adultos, conseguem estipular alguma coisa que esteja de acordo com a real necessidade da criança. Quando você está ali com a sua cliente, eu acho que dá para você perceber quando a pessoa está com algum problema pessoal com o ex-marido, e aí acaba usando a criança de uma moeda de troca. Não sei falar a palavra, aí você me corrige. Usando a criança de moeda de troca, por exemplo. Você brigou com coisas pessoais e eu não vou deixar a criança aí ver você por tal motivo. Isso também é considerado... Isso também não pode acontecer, né? Tanto do pai quanto a mãe, mas eu acho que isso é mais a mãe que fica com a criança e acaba fazendo... Usando, né? Como uma moedinha de troca ali. Assim, claro que é exatamente nos processos de família que a gente vê cargas emocionais muito grandes. Então, às vezes, a pessoa não tem essa maturidade de saber separar, né? Porque às vezes é muito recente, às vezes é uma questão que está trazendo problemas, às vezes o outro não tem essa maturidade também. Então, às vezes a gente vê carga emocional. E quem são justamente as partes mais atingidas? Os filhos, as crianças. Então, quando não há harmonia entre os pais, a gente vê muitos cenários como esses, que a gente chama que é a alienação parental, que é uma forma de aquele que cuida, aquele que fica mais tempo com a criança, ele usa esse poder de influência, de guardião para interferir na forma com que o filho, com que a criança, ela enxerga aquele outro genitor. Olha só. Então, isso é prejudicial e isso também é crime. Então, aquele que está sofrendo uma alienação parental por parte, às vezes, da mãe ou do pai, de quem convive com a criança, ele pode recorrer também ao judiciário para que essa situação seja cessada. Aplicação de multa também é possível. Suspensão de convivência. Já vi pessoas perderem a guarda por conta dessa situação. E eu achando que estava fazendo uma coisa incrível, porque não, brincadeira, mas assim, quando a gente vai lidar com outra e vê outras pessoas, a gente vê que é tipo muito mais difícil uma mãe que permite, que faz questão que o pai e o pai da minha filha faz questão também de conviver com ela. Então é uma coisa assim, tipo, a gente não se bica, a gente ainda tem atrito, mas não... nem falar mal dele eu não falo. Não pode. Eu faço, mas isso eu já fazia, tipo assim, porque eu decidi que a minha filha não ia sofrer traumas para a vida. Claro, pra e vida, fica. Para a vida adulta dela. Eu decidi isso por mim mesma. Aí eu fui fazer terapia para eu lidar com o meu processo de divórcio, de separação. E aí eu optei em não falar mal dele. E eu achando que estava fazendo algo incrível, e é uma coisa que nem... seria o ideal para todas as realidades. Mas acredite, não são todas as pessoas que têm essa maturidade, né? E pensam... Não estão pensando no filho, né? Estão pensando, às vezes, nele. Exatamente, E o ego é forte. atingir o outro, e aí quem que é a arma? Nesse caso, a criança. Eu só uso a minha filha, tipo assim, tudo pra ela. Eu nunca vou fazer nada... Vai colocar na frente, né? Colocar na minha frente. Tipo assim, às vezes a gente acaba até brigando, discutindo coisas pessoais ali no celular, eu e ele, mas eu não falo nada pra ela. Deixo ela nem assim. pode. Ela fala, mamãe, é verdade que você ama o meu papai? Eu falo, filha, amo seu papai, sabe? Assim, tipo, pra ela não achar que eu odeio ou que eu tenho alguma questão ali com ele, realmente. E tá tudo bem, entendeu? Então, ele também age dessa forma? Pelo que você sabe, assim? Por ela? Eu acho que mais no começo, quando a gente divorciou, foi um sentido mais difícil, assim. Eu acho que acabou... Tudo é novo, né? A questão de separar, para nós, foi algo assim que a gente separou e não teve o divórcio, né? Então, não teve a separação de bens, não teve nada dessa forma. Então, eu acho que ele acabou não tendo ódio de mim e até uma questão, né, que eu deveria resolver. Falando, às vezes ela não era instruída também, né? Não fui instruída, porque, na verdade, sabe quando você sofre, tipo assim, a pessoa, quando você está dentro do relacionamento, o que eu sofri foi, tipo assim, quando a gente separar, ela vai destruir comigo, ela vai acabar comigo, ela vai pedir tudo que ela tem direito, sabe assim? Entendi. E aí, por eu pegar e falei, cara, eu sempre saí como má dessa situação, eu sempre fui acusada nessa situação de divórcio, eu estava muito
meu emocional estava muito abalado. Aí eu peguei e falei, cara, eu não vou fazer nada. Tipo, eu travei, simplesmente não fiz nada. Então a gente separou, eu não pedi nada do que eu teria direito. Ele cortou a pensão logo depois, ele pagava a parte, depois a gente teve que entrar com a pensão certinha lá nos papéis. E aí acabou que a gente pegou e ficou, assim, eu travei. E é uma questão onde eu não tive um apoio, ou não procurei, talvez, alguém que me instruísse e falasse, olha, vai que o direito é seu e tudo mais, entendeu? E é uma questão até pessoal minha mesmo, que eu decidi não... E acabou que ele não ficou me odiando, que é a questão de você me isso perguntar. é importante. Ô, Ana, a gente está encaminhando já para o final do negócio aqui. Eu queria que você falasse um pouco aí, desse mais umas dicas para as meninas aí, e falar um pouquinho também como você se vê daqui a um tempo. Eu sei que é difícil, é uma pergunta mas assim, o que você está fazendo hoje? Assim, ó, tipo, quero viajar mais, ou quero abrir um escritório maior, sei lá, enfim. Como que você se vê? Pro futuro? Como que você se vê aqui daqui 5 anos? Olha, daqui 5 anos eu imagino e quero, né, se Deus quiser, estar com um escritório muito maior, com uma equipe de mulheres trabalhando junto comigo. Hoje eu trabalho já eu tenho uma pessoa que me ajuda, é uma mulher. Sim. Então, assim, tudo ali é feito com muito sigilo, com muita cautela, com muita especialidade mesmo, para garantir que seja tudo feito conforme a gente planeja. E dar essa segurança para o cliente. Mas, assim, aumentar, né? Aumentar, assim, a equipe. Eu falo que o trabalho, ele leva, assim, para mais pessoas. Então, assim, hoje eu tenho clientes aqui na região, mas eu também tenho clientes em outras cidades, em outros estados. Então, eu quero poder alcançar mais pessoas, eu quero poder alcançar mais mulheres, que a história de mais mulheres possam ser contada, que eu possa ser instrumento para fazer o direito de outras mulheres coexistir. Então, a gente está co-criando histórias junto com mulheres e eu pretendo que isso seja expandido cada vez mais. Claro que daqui a 5 anos eu também quero ter viajado muito mais, eu falo as experiências que a gente tem, a gente também traz para o dia a dia, para o trabalho, para o profissional. A gente, às vezes, um olhar que a gente percebe, né, e assim, numa viagem ou uma cultura diferente, a gente fala, nossa, então, vou trazer isso pra gente, para mim. A gente consegue... Existem projetos aí, né, mas assim, é muito difícil falar ainda quando está tudo muito... No embrionário, né? Mas assim, projetos assim, voltados a essa questão aqui na região para mulheres, igual eu falei para você, a gente fez um primeiro evento esse ano, pretendo fazer mais coisas voltadas a isso, porque se eu tenho alguma experiência, às vezes, que eu conheço fora daqui, quero poder trazer e proporcionar isso para as mulheres daqui. Muito também. legal isso aí, essa visão que você trouxe, né, de, participa lá, tal. Eu nunca pensei por esse lado, né? Você trazer essa experiência que você já lá e essa bagagem, essa bagagenzinha ali que você trouxe, de tudo isso que você já viajou e tal, trazer para as mulheres aqui, eu acho que é muito legal. Aí. Queria agradecer muito, muito, muito sua presença mesmo, parabéns pelo seu trabalho. Continue evoluindo igual você sempre está evoluindo lá nas redes sociais, eu acompanho, seu trabalho é muito legal. Bacana. E a Amanda aí, veja aí, Amanda, o que deixar uma mensagem para as mulheres, porque elas não estão sozinhas, né? Acho que muita mulher que está no processo de divórcio, ela acha que é o fim ali, né? O emocional ali acaba sendo muito abalado. E você faz um trabalho muito lindo. Acho que as mulheres poderiam realmente procurá-la e você tem esse apoio e esse amor total pela situação e deixar um recado para elas que elas não estão sozinhas. Eu acho que juntas a gente pode muito mais. Então, eu sempre falo que quando a gente começa a ter essa visão de que uma mulher junta, ela é uma mulher sozinha, às vezes ela vai mais longe, mas ela vai mais rápido, mas ela não vai tão longe. Quando ela se junta com outras mulheres, eu falo que na minha vida, as minhas amigas, minha mãe, minha irmã, enfim, todas as mulheres que me rodeiam, que eu estou próxima, me ajudam em algum aspecto da minha vida. Então, eu falo que vamos nos unir, a gente tem que se unir. A gente vê tantas pessoas que acabam tendo uma inveja, uma maldade. Ali, né? E coisa que, gente, se nós mulheres nos unirmos, a gente... Nossa, com respeito aos homens que aqui estão, mas nós mulheres unidas a gente consegue ter esse equilíbrio dominar aí. O mundo, se for possível. Então, eu acho que a gente precisa se unir.
E é claro, as dicas, né? Você falou uma dica aí para as mulheres. É isso, não abra mão de direitos, não abra mão do que você acha que você possa ter. Então, assim, vou procurar mais informações, vou ter certeza disso, mas assim, não vá acreditando no que o outro diz, você não tem direito. E seguir também e seguir você também nas redes sociais, né? Aproveita e já podem fala me seguir qual lá que é nas o seu redes arroba, tá? sociais, @AnaGibert_ADV. Então, diariamente, estou lá dando dicas. Não façam um acordo com o advogado do marido sem uma assessoria. Mas eu acho que é isso aí. Porque acaba te prejudicando, né? O mero arrependimento não faz voltar no tempo, infelizmente. Olha aí, é isso que a gente falou hoje aí no podcast, aí, um mero arrependimento. Mas eu não assinou, já é bem mais complicado você provar que você foi lesada, né? Ana, e última perguntinha só pra gente finalizar. Quando uma mulher, ela se divorcia, ela não era casada, mas leva um tempo para ela decidir, agora eu quero procurar meus direitos. Quanto tempo ela tem? Então, a lei permite que você vá atrás dos seus direitos de partilha ou sobrepartilha, porque às vezes você deixa bens de fora e depois você descobre que tinham outras coisas a serem partilhadas. Então, tanto a partilha quanto a sobrepartilha, ela tem um prazo decadencial de 10 anos. Não pediu nesse prazo, não tem o que fazer. Mas até 10 anos da separação você pode requerer os direitos referente à partilha. Então, entendi. Agora, daqui a pouco eu te ligo, tá? Valeu, pessoal. Vamos falar do podcast, do patrocinador aí, ó. Eu queria agradecer mais uma vez aqui o pessoal da Lozy Beer, esse copão que a gente está experimentando aí hoje. Gostei. O pessoal aqui da produção também já tá Lozy Beer. A Adega tem itens de tabacaria, precisou... Vai lá, @Lozy Beer, lá tem o WhatsApp, tudo. Chegou, o esquenta pra balada, chegou lá no Lozy Beer, pede o copão, cigarrinho. Carvão, essência, cigarrinho, só lógico, os para drinks maiores lá. de 18 anos. Não esqueçam, viu, rapaziada? Realmente, drinks e bebidas alcoólicas maiores de 18 anos. E se você também está procurando narguile, essência, carvão, tudo mais, é só dar uma ligadinha lá ou procurar no Instagram que eles vão atender vocês e entregar aí na casa de vocês, tá bom? Sim, valeu, pessoal. Não esquecendo agora, o pessoal da produção ali tá bravo comigo. Ativa o sininho, siga. A gente viu que 80% das pessoas que estão vendo os episódios, são poucas pessoas, mas 80% não estão se inscrevendo, entendeu? Então se inscreva aqui no canal Talk D2, siga a gente nas redes sociais também, @Talk D2, siga mais uma vez, Ana, qual que é o seu arroba? AnaGibert_ADV. Aí, siga todo mundo então, é isso aí, até o próximo Talk D2. Valeu, Obrigada. tchau, pessoal. Obrigada, tchau, tchau.